Beatriz de Paula Souza, eu sou daqui do Instituto de Psicologia, onde eu coordeno o serviço de orientação à queixa escolar. Hoje, agora eu vou falar para vocês de outras práticas possíveis em educação e em saúde mental, que integrem o contato com a natureza e as atividades ao ar livre, porque até agora a gente veio falando, né, no vídeo 1, do quanto essa concepção de ser humano, né, como separado da natureza e numa relação utilitária e mercantilista com a natureza, não é natural, ela é historicamente marcada, ela é típica dessa civilização ocidental branca que se tornou hegemônica, né? E que a gente não encontra isso em nenhuma outra cultura e nem em outros tempos. É alguma coisa que vem mais fortemente da Revolução Industrial para cá. No segundo vídeo, vimos os malefícios que uma concepção dessa tem como consequência, porque ela gera uma escola confinada, uma vida cotidiana confinada, separada da natureza, portanto, separada de nós próprios, né? E das nossas culturas inferiorizadas, dominadas, negadas, portanto, de nós próprios, né? Então, e tem outros jeitos de fazer? Tem outros jeitos de fazer, né? Vamos falar então de educação e de saúde mental. Em educação, tem muitas experiências acontecendo, gente, experiências consagradas, experiências que já vêm amadurecidas. Então, eu queria recomendar para vocês esse livro aqui que se chama Desemparedamento da Infância, a escola como lugar de encontro com a natureza. É uma publicação que vocês encontram online, é só vocês jogarem o nome num programa de busca qualquer e vocês podem baixar. E aqui tem inclusive assim, a legislação que dá fundamento legal para se fazer esse tipo de atividade na escola, né? Tem outros, isso é uma publicação do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, que tem outras publicações várias, vale a pena consultar o site deles. Tem uma outra publicação que se chama Guia de Aprendizagem ao Ar Livre, é um material de apoio para municípios e estados no planejamento de implementação de uma educação que contemple, né, esse tipo de atividade. Ou seja, não estamos falando só de experiências isoladas aqui e ali. É possível se fazer políticas públicas, né? Aliás, esse guia, que também é uma publicação que também vocês encontram online, ele é baseado, ele é inspirado em experiências na cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo. Então, é possível sim se fazer uma política pública em educação com uma escola desconfinada, né? E fora isso, vocês encontram várias experiências, né? Posso citar que em 2019, por exemplo, tinha aqui perto da USP, tinha uma escola, tem uma escola chamada Teodomiro Dias, uma escola da prefeitura, uma MF, né? Que os professores de terceiro ano se juntaram as classes, foram para uma praça próxima, né? E lá eles fizeram a sala de aula do que eles chamaram de Terceirão do Amor. Eles ocuparam a praça, eles recuperaram a praça e lá eles davam, gente, a matéria de terceiro ano, né? Não é só assim para a gente dar um tempo, para a gente espairecer, para a gente achar gostoso. Dá para dar matéria, né? E aprende-se de um jeito muito mais significativo, né, gente? Quanto que a gente não pode aprender de biologia, de matemática, porque tem que fazer os cálculos, qual que é a medida daqui,
né? Se tiver horta, por exemplo, tem muitas escolas que têm horta. Muitos professores sabem disso, que dá para depois fazer observação, anotação, né, de como é que está o crescimento das plantas de um dia para outro. Enfim, gente, tem muitas práticas pedagógicas que implicam em aprender a matéria mesmo, né, as disciplinas previstas, e aprende-se de um jeito muito mais vivo, muito mais significativo, e é um aprendizado que fica, que permanece muito mais, né? Além dessas experiências que existem, posso citar outras, né? Em escola de educação infantil também, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é uma experiência da rede toda de EMEIs lá, de educação infantil, né? Escolas públicas, eu estou falando. Aqui em São Paulo também, na Infante Dom Henrique, que chamam de Espaço de Bitita, fazem experiências muito bonitas, porque além de ser ao ar livre, em contato com a natureza, está imerso numa concepção de educação que acontece na cidade, não acontece só dentro dos muros da escola, né? Então não é só os espaços verdes da escola que eles aproveitam, eles saem pela cidade, né? Eles veem a cidade como um território educativo, né? E outra coisa muito interessante que está acontecendo lá é que justamente muitos educadores lá estão atentos ao quanto isso nos faz recuperar o nosso contato, por exemplo, com as nossas culturas indígenas. Então eles têm estudado, vários educadores lá têm estudado, né, esse conceito do bem viver, que é um conceito indígena, que, enfim, recupera essa cultura, recupera esses valores, né? E rompe com o utilitarismo, com o mercantilismo no contato com a natureza, né? Então tem muita coisa acontecendo por aí, gente. É que isso está tudo invisibilizado. E é uma coisa incrível como é que assim, os clássicos de pedagogia, né? Maria Montessori, Freinet, eles já falam disso, eles já faziam isso. A Maria Montessori, a primeira vez que ela foi lidar com crianças, a primeira coisa que ela fez foi catar aquelas crianças que estavam, inclusive, internadas dentro de um hospital psiquiátrico, né? Catou a meninada e foi para o lado de fora para a chuva e ficaram pulando nas poças, bebendo água de chuva e ela junto, né? Ela fazia muitas atividades em pátio, tinha horta, né? Por que esse lado da pedagogia está invisibilizado, né? Enfim, nós temos todo o instrumental, gente. O que a gente não tem parece que é a consciência desse confinamento progressivo e rapidíssimo que está acontecendo na história da humanidade e que nos adoece, e que nos empobrece e que nos rouba de nós mesmos. Bom, então tem muito jeito de fazer diferente, né? Eu gosto muito de falar de uma experiência que dessa que eu falo com mais propriedade, porque ela é minha, minha e dos meus companheiros de experiência, que são os meus alunos do curso de orientação à queixa escolar, que são formados, né? E também o pessoal do curso de graduação em psicologia aqui do Instituto, que também tem participado dessas experiências. Mesmo antes da pandemia, a gente já vinha há uns 5 anos fazendo o máximo possível das atividades nesses espaços aqui, né? Como esse que vocês estão vendo. Eu estou no Instituto de Psicologia, né? E aí até queria dizer para vocês que, claro, que o espaço daqui facilita, convida, né?
Vocês veem que é um lugar que chama a gente para o lado de fora, né? Só que nós estamos tão condicionados a ficar dentro da caixinha, que quantos anos da minha vida... Gente, eu trabalho aqui desde 1988. Eu muito recentemente me toquei que eu não precisava, assim, ficar dentro de quatro paredes para trabalhar e depois no fim de semana vir aqui para aproveitar isso como um parque. Por que que a gente não integra? É muito condicionamento que a gente tem, né? A gente tem aqui no Instituto um espaço que chama a gente para estar aqui fora, porque é muito agradável, como vocês podem ver, né? É um lugar bonito, que tem passarinho, que tem tanta árvore, tem árvore frutífera, tem até essa casa de culturas indígenas que foi construída por índios guaranis. Também tem formiga, também tem pernilongo, né? Também tem essas coisas. Nem tudo é agradável. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ter uma experiência integral, com o que é bom e o que também não é gostoso, como a vida. E aí eu queria ressaltar o papel dos arquitetos, em especial dos arquitetos escolares, né? Faz muita diferença o espaço que a gente tem. Então, por favor, arquitetos escolares que vêm pensando essas questões, aprofundem-se, vamos dar visibilidade para esses trabalhos, porque existem arquitetos preocupados com essas questões. Então, aí de uns 5 anos antes da pandemia, porque daí realmente a pandemia de Covid, né, gente, tudo para dentro de quatro paredes, né? Eu já vinha desenvolvendo, né, as experiências de fazer o curso, e não só o curso, trabalhar sempre que possível do lado de fora, né, nesses espaços bonitos que vocês estão vendo. Ó, essa figura que vocês estão vendo, por exemplo, é de uma aula, né? Ó como é que é. A gente relaxa só de olhar, não é? E vocês reparem nessa outra foto como é que tem gente que está usando cadeira, né? Porque se quiser pode usar cadeira, o importante é que seja agradável. Por que que estudar tem que ser uma coisa árdua? Não, é para ser gostoso. Aprender é gostoso, descobrir coisas é gostoso. Quanto mais gostoso tiver, melhor a gente tende a aprender, né? É uma falsa associação entre aquela coisa dura, sisuda, árdua e aprender. Tem hora que tem que ser assim, mas isso ser a tônica, de onde que se tirou, qual é o fundamento científico de que isso favorece a aprendizagem? Não tem, as razões são outras, gente. É formar mão de obra para suportar condições assim de trabalho, né? Vocês podem ver nessa outra figura que é possível se fazer trabalhos assim com classes grandes. Não é só com um grupo pequeno que dá, né? Claro que tudo isso tem manejos, né? Como a gente precisa sentar mais pertinho para ouvir melhor, né? Mas tudo são manejos, gente, que a gente vai aprendendo. Essa foto é interessante, gente, que ela mostra, vocês veem que os alunos estão trabalhando em pequenos grupos espalhados. Mas foi um processo para chegar nisso, porque a primeira vez que eu falei para eles se reunirem em pequenos grupos para fazer uma tarefa, eles não se espalhavam. E olha o tamanho do espaço que tem. Por quê? Porque a gente é tão condicionado a ficar parado, né? Que eu falei para eles que eles estavam parecendo passarinho de gaiola, sabe? Que
quando a gente abre a portinha, ele não sai, ele tem medo, né? Dá uma espiadinha lá para fora, volta para trás. A gente desacostuma, a gente tem medo da liberdade, né? Depois que a gente experimenta a liberdade, experimenta fazer as coisas de uma outra maneira, questiona, né? Por que a gente só sabia fazer de um certo jeito, que não é o melhor, né? Aí a gente cria gosto. Então, vocês veem nessa outra foto, como é que esse é um dia, né, que estava chovendo, não tinha condição de estar lá fora, porque nem todo dia dá para estar lá fora, gente. Às vezes a gente precisa usar muito o computador, às vezes a gente precisa, às vezes está chovendo, às vezes choveu muito, o chão está muito molhado, às vezes está sol demais, calor demais, né? Não é todo dia. E também é muito bom variar, não fazer todo dia a mesma coisa, tudo igual, né? Variedade é muito importante, é muito propiciadora de aprendizagem, né? Agora, vocês podem ver que a gente ficou dentro da sala de aula, e por que tem que ficar todo mundo daquele jeito, né? Sentadinho, enfileiradinho, paradinho. Não, a gente pode, quem quiser, pode sentar no chão, tem esteira, né? Vocês veem que a gente cria gosto pela liberdade, né? A gente questiona por que tem que ser tudo de um jeito só e só do jeito que a gente se acostumou, né? Então, mesmo, gente, eu falei da arquitetura, né? Aqui tem esse privilégio. Mas eu já dei aula em instituição que é um prédião fechado, não tem espaços abertos. Mesmo assim, tinha uma janela enorme, que dava para ver um céu maravilhoso, mas cortina fechada o tempo todo, né? Então, a gente tem que... O pouco que a gente às vezes tem, se a gente não está sensível a essas questões e o quanto nos faz bem, o contato que for possível, a gente subutiliza ou não aproveita as oportunidades que a gente tem, né? Então, o que a gente fez? A gente já passou a integrar aquele janelão, a olhar, a observar lá fora, né? A mudar a disposição das cadeiras para poder, né? Eu passei a dar aula, eu voltada para a janela, porque as pessoas daí podiam estar olhando para a janela. A gente cria, gente. Bom, e aí o que acontece? Mesmo para a formação, né, dos psicólogos, e não só dos psicólogos e psicólogas, mas para a formação do ser humano, a natureza traz esses elementos. Ela é mutante, ela é dinâmica. Mesmo aqui vocês podem ver que a luz no meu rosto vai mudando, porque o sol se movimenta, né? E aí a gente pode se movimentar também, né? E assim é a vida. A gente aprende numa situação que nos prepara, que é vida e que faz com que a gente não fique, a gente se torne mais flexível, mais criativo, mais questionador. Então, é uma outra formação, muito melhor. A gente se forma muito menos rígido, né? E vamos pensar naqueles aspectos do humano que os velhos gregos falavam, né? Do logos, do eros, do pathos e do mitos. Do ponto de vista do logos, né? Do pensamento. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia se fala muito de déficit de atenção. Eu tinha medo quando eu comecei a convidar os alunos, porque convidar é importante, né? Vir compulsoriamente não é legal, claro. Mas todo mundo adora a ideia. Eu tinha medo
de que a gente não conseguisse prestar atenção. Porque aqui fora acontece um monte de coisa, né, gente? Passa cachorro, passa passarinho, passa até macaco aqui. Tem uns saguis aqui, sabe? E eu falei, as pessoas não vão prestar atenção, vão ficar olhando tudo, né? E é um lugar multissensorial, que a gente está com tudo convocado, com todos os sentidos convocados. Sabe que é o contrário. A gente fica tão bem, a gente relaxa, a gente tem uma experiência tão gostosa. E não sei que outras coisas acontecem, mas o fato é que a gente presta muito mais atenção. Acabou aquele negócio de ficar olhando no celular, sabe? As pessoas não veem o tempo passar. Acabava a aula só... Ué, mas já acabou? Eu não vi o tempo passar. Né? Então é o inverso, gente. A atenção, do ponto de vista da concentração, é muito melhor. Do ponto de vista do eros, né? Do corpo, a gente fica com o corpo vivo, gente. Porque a gente tem que, inclusive, estar com o corpo vivo. Uma coisa que é muito comum nas primeiras aulas. As pessoas, em geral, elas gostam de sentar no chão, né? Eu trago esteira, eu falo que para trazer canga, quem quiser, né? Então, é muito comum, o mais comum é as pessoas sentarem no chão. E aí tem uma coisa que é muito física, que é o efeito fio-terra, né? A gente descarrega a terra, descarrega tensão, né? Estar num espaço verde é alguma coisa que isso tem estudos feitos, né? A adrenalina no sangue diminui, os batimentos cardíacos diminuem, se tornam mais lentos, né? Todos os indicadores de tensão baixam com 15 minutos ao ar livre e num espaço verde, gente. E aí o que acontece? As pessoas sentam no chão, tá? Daí sentam na sombrinha, num lugar que está gostosinho. Dali a pouco o sol muda de lugar. Aí as pessoas ficam ofuscadas e suando. Nas primeiras experiências, o que acontece? As pessoas não saem do lugar, é impressionante, porque estão condicionadas, nós estamos condicionados a ficarmos parados, né? E eu deixo um pouco para as pessoas sentirem o quanto elas se desligarem do corpo, porque a gente está acostumado na sala de aula a se desligar do corpo. Não é para ter corpo, é para ter só cérebro, né? Mas não deixo sofrer muito também, que não é para ser uma coisa assim do mal, né? Mas só para sentir um pouco. Aí as pessoas se tocam, né? Que elas podem mudar de lugar, que elas têm que mudar de posição, porque senão elas vão ficar com o corpo dolorido, se não mudar de posição. Então a gente resgata o corpo, gente, a gente aprende com o corpo vivo. É muito diferente, façam essa experiência. Quem não tem essa experiência, quem tiver sabe do que eu estou falando, né? Do ponto de vista do pathos, das emoções. Uma coisa que é muito imediata, é lindo de ver. Quando eu convido para vir para fora, gente, vem uma alegria nas pessoas. Ai, é! E uma coisa assim lúdica, sabe? Assim, ai, que divertido! Ai, pode! Ah, que gostoso! É lindo como de imediato vem parece que vem uma referência de alguma coisa que traz alegria, que traz tranquilidade. E os afetos, gente, ficam muito mais soltos. Em 3 aulas a turma virou uma turma. Uma turma. As pessoas ficam amigas, compartilham alguma coisa que cria um elo forte entre elas, né? No instantinho todo mundo já está querendo fazer piquenique. Agora vejam, gente, que isso tudo tem a ver com a proposta também, né?
Ah, só para terminar, então, e o último aspecto, né, que é o aspecto do mitos, né, do contato com o sagrado, né, com o maravilhoso, com o transcendente. Gente, isso aparece, isso pontua o tempo todo essa experiência, porque a gente está, de repente, numa discussão ou numa atividade e aí passa um pássaro maravilhoso com um rabo enorme. Para tudo, a gente fica encantado e vale a pena parar. Vale a pena parar, né? Isso nos faz aproveitar e desenvolver esse nosso aspecto também, que é muito importante. E aquilo se torna um momento emoldurado, um momento sagrado que alguma coisa aconteceu muito maravilhosa. Bom, gente, para isso tudo acontecer, claro que a proposta do curso, do estudo que se faz, faz toda a diferença. Eu já vi propostas que assim, é simplesmente catar a sala de aula tal qual ela é tradicionalmente, costumeiramente, e levar para o espaço externo. Mesmo assim, tem efeitos benéficos. Mas, claro que para poder a afetividade rolar, tem que ser possível conversar, tem que ser uma proposta que permita, né, que legitime que os alunos, que os estudantes possam conversar, que se queira, inclusive, que os estudantes conversem, né? Para sentir todas essas questões do corpo, tem que também ter uma proposta que propicie. Então, não basta levar para o lado de fora. O confinamento também pode estar na proposta. Pode ser uma proposta confinadora, mesmo estando num espaço aberto. Então, não é só o espaço, né? Você pode ter uma relação extremamente autoritária, que não permita nada do desenvolvimento desses aspectos todos que eu falei. Bom, e aí um dos efeitos muito interessantes que aconteceu foi que esses profissionais, por exemplo, que estavam aqui, né, fazendo esse curso desse jeito, começaram a estar mais sensíveis a essas necessidades também nos seus atendidos, nos seus atendimentos. Então eles começaram a criar outras práticas em psicologia, em saúde mental, né? Eles começaram a, por exemplo, quem atendia grupo, fazer gincana com seus atendidos, quem atendia individual, né? Eu me lembro, né, vocês têm até algumas figuras aqui. Então eu me lembro de um menininho que era muito desvalorizado na escola, né? E ele era encantado com passarinhos. Então, no atendimento dele, eles brincaram que ele era um cientista e que ele estudava passarinhos, ele era um ornitólogo, então ele fazia relatórios, e aí com isso ele desenvolveu a escrita, e aí com isso tudo foi possível depois levar esse material na escola, e a escola passou a ver ele de uma maneira diferente, ele desenvolveu a autoconfiança dele, enfim, teve todo um benefício. E o que a gente tem notado, gente, é que, embora, claro, cada caso é um caso, para cada criança a gente precisa ver o que é o estilo dela, o que é a necessidade dela. Eu não estou dizendo para fazer tudo igual para todo mundo, né? Porque as pessoas não são iguais, né? Então, é claro que a gente precisa analisar o que vai fazer bem para cada um, mas com a vida confinada que as crianças e os adolescentes e os adultos, todos nós temos levado, gente, o desconfinamento, as práticas desconfinadas, elas tendem a ser muito benéficas,
muito bem vistas e é incrível a potência que a gente pode experimentar de atendimentos feitos ao ar livre. Tem que desenvolver muita coisa, claro, né? Outro manejo, mas olha, vale a pena enfrentar os desafios. Além do que a gente precisa pensar que se tem um sofrimento e um adoecimento acontecendo por conta de uma vida e de uma escola muito confinada, a gente também tem uma prática, um atendimento confinado pode estar aprofundando esse sofrimento. Mas a gente tem que estar sensível a perceber que ele está acontecendo. Porque a gente não tem estado atento, a gente não tem percebido esse fator de adoecimento que nós estamos, pelo qual nós estamos passando. Tá?